Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Farmaluno e hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar reações orgânicas utilizando o ChemScratch. Vai ser muito tranquilo e muito fácil, eu vou mostrar algumas técnicas e dicas ao longo do vídeo para acelerar os seus desenhos. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Então galera, para começo de conversa, eu vou mostrar as opções que você tem para você construir a sua reação e depois vamos dar um exemplo de reação para vocês treinarem, beleza? Então aqui nós temos a opção de Reaction Plus, que é para colocar os mais, né, na reação. Você vai acrescentando assim, depois que você construir com vários componentes, né, reagentes, você vai incluindo. Aqui, por exemplo, são as setas, então você pode, aqui nessa função Structure, né, você pode aumentar aqui o tamanho dela, ok? Você dando clique duas vezes, o que acontece? Vai abrir Objects Panel. Você pode modelar aqui como você quiser as suas setas. Como você faz isso? Primeiro, o estilo, você pode fazer ele pontilhado, por exemplo, se eu quisesse fazer assim, desse modo, ok? Eu posso aumentar a sua espessura ou diminuí-la. Também eu posso alterar a sua cor, ok? É que nem as outras funções, você pode modelar como você quiser. Então aqui, galera, nessa parte, você pode escolher o tipo que você quer, se você quer somente uma parcial, né, um lado, uma seta parcial. Se você quer incluir do outro lado, você pode incluir também. Então é algo que você pode alterar, beleza? Você pode, por exemplo, se eu só quero inverter o meu lado aqui, é só clicar em Swap, ok? Que ele vai inverter e sempre clique em aplicar. Não deixe de clicar em aplicar, que senão suas alterações não vão ser executadas. Aqui, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, que é o tamanho aqui da seta, beleza? Olha, você pode aumentar o tamanho da ponta, né? E a espessura, por exemplo. Então você pode aí mexer como você quiser a sua seta de acordo com a sua reação, ok? Beleza, galera, mas olha só, quando a gente cria uma reação, essa caixinha Reaction Our Labeling, ele abre, porque são opções que você tem para incluir os reagentes, para incluir componentes da reação, como se fosse uma anotação que você vai escrever uma reação global, por exemplo. Então, quando eu quero escrever, por exemplo, um reagente muito simples, né, um meio, por exemplo, H3O+, um meio ácido, ok? Ele já é bem automático, é só você digitar como se fosse no Word, que ele já inclui essa formatação. Às vezes você nem precisa ficar clicando nessas opções. Se você quiser colocar formatação de negrito, de itálico, você pode, beleza? É como se fosse uma operação no Word. Por exemplo, se eu quisesse incluir aqui embaixo alguns dos símbolos que ele já me disponibiliza aqui, como por exemplo, calor, graus Celsius, que é a temperatura, então eu não preciso ficar caçando símbolos, porque ele já tem disponibilizado aqui nessa minha barra lateral, beleza? E olha só como é que fica, ok? Fica proporcional à sua seta e você pode alterá-la somente clicando de volta, ok? Você pode ir deletando, é muito tranquilo de você conseguir modelar e você conseguir desenhar a sua reação. As próximas ferramentas que eu vou mostrar vão ser bem simples. Eu vou desenhar um exemplo aqui de uma estrutura polimérica que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, ok? Por exemplo, se eu desenhasse uma estrutura polimérica, né? Se eu quisesse desenhar uma estrutura polimérica, o que eu faria? Eu clicaria aqui, ó, em Baskets Tool, ok? Vai abrir essa caixinha selecionável e o que você faz, ó? Você clica aqui nessas extremidades, por exemplo, e aqui ele vai resumir como se fosse um polímero, ok? E aqui o número lá embaixo, a representação do número de componentes que tem. Ao invés de você desenhar o polímero por inteiro, olha aí, tá vendo que o número está mudando quando eu altero aqui? Então ele é muito fácil, ele é muito tranquilo para quando você quer representar um polímero, ok? Próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é que você pode inverter a ordem da sua reação. Por exemplo, aqui são só alguns exemplos. Se eu quisesse inverter de baixo para cima, de cima para baixo, eu faria isso daqui. Só clicar nesse Flip Top to Bottom. Aqui, se eu invertesse o lado, direita para esquerda e da esquerda para direita, eu consigo fazer também, beleza? Aqui, por exemplo, esse Instant Template
ele vai funcionar como um copiador, ok? Olha só, ao invés de você reescrever a molécula de novo, o que você faz? Você só vai clicando você primeiro clica na molécula onde você quis copiar e você cola. Se você quiser se integrar o mesmo componente daquela molécula, também funciona. Então, se você tiver um substituinte ou outro componente que você queira incorporar em uma estrutura principal, você também pode fazer dessa forma, ao invés de reescrever tudo de novo. Beleza? Então, terminando a parte mais básica, eu vou mostrar também algumas ferramentas que o programa ele nos oferece, ok? Em Tools você tem a maior parte das funções, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse, vou pegar um exemplo aqui bem simples de um aminoácido só para mostrar para vocês. Se, por exemplo, eu clicasse em Tools, eu consigo fazer todas aquelas funções que eu discuti com vocês no último vídeo. Eu consigo também realizar gerações de estereoisômeros, os Miles Notation, que é os sorrisos canônicos. Então você consegue tanto achar a sua estrutura por banco de dados, quanto também você pode caracterizá-la, né? Fazer as suas anotações. Aqui, por exemplo, quando você quer procurar os sorrisos canônicos, você só insere aqui de um banco de dados que ele vai montar para você, beleza? Você também pode fazer aqui no Generate, classificar o NCHI. Então, é a mesma função que você encontra aqui, beleza? Ele só está representado nos desenhos e ele está bem mais organizado, mas aqui é a função original. Aqui na parte de templates, é muito importante também. Na parte de templates, você tem essa função que é muito boa. Você apertando F5 ou vindo aqui em templates, ele tem diversos tipos de estruturas prontas já. Você não precisa desenhar. Quando você quer cadeias, você quer alcaloides, você quer setas, por exemplo, né? Inclusive para quando você faz estudos de bioquímica metabólica, que utiliza muito de vias. Então é muito tranquilo de você conseguir achar uma estrutura pronta já também. Os carboidratos, cadeias, tipos de ligações com nitrogênio, né? Cíclicos. Aqui símbolos de reações, projeções de Newman. Então você tem a possibilidade de você criar as suas reações a partir da disponibilização do template do Windows. Se você também, por exemplo, você quer colocar a representação, por exemplo, dos elétrons, você pode aqui, ok? Você pode fazer essa representação aqui. É só você selecionar e você modelar do jeito que você quiser. Também aqui nessa função, você também pode organizar o que você quer de componente nesse template. Por exemplo, eu não quero colocar alcaloides, eu não trabalho com isso. Você também tem que ver aqui o limite que ele tem de disponibilizar para você. Então, eu quero aqui cadeias, né, e polímeros. O que acontece? Eu faço OK, que ele altera aqui na minha barra. Beleza? Então, por exemplo, os polímeros que eu coloquei já estão aqui. Você não pode selecionar tudo, então selecione aqueles que você mais trabalha para facilitar os seus desenhos. Também, galera, nós temos tabelas de radicais que também está disponível aqui na lateral, nessa função de templates. A tabela periódica, tudo bem? E o dicionário, ele já não ele não abre. Então, assim, não é uma função que muitos usam. Então, para esses dois outros tipos de funções, não são tão necessárias assim você vir aqui, porque já estão aparecendo nessas barras laterais, beleza? Aqui em Options, galera, você pode mostrar pontilhados, você também pode esconder essa barrinha de cores que acabou de desaparecer, ou esses detalhes aqui, ok? Esses detalhes aqui dessas informações que às vezes até atrapalha a gente. E deixar aqui seu trabalho personalizado. Outra personalização de reações que você pode fazer é aqui. Aqui é o principal, são as setas, né? Se você quer fazer os mecanismos de reações químicas, você pode ter essa opção aqui em Draw, nessa barra lateral esquerda. Clica 2 vezes nela, que vai ser que nem a seta da reação. Então aqui, você pode escolher a seta, beleza? Até o tipo de seta que você quer. Você pode trocar aqui o lugar da seta e sempre clicar em Swap e Apply. Nunca se esqueça de clicar em Apply. Você pode também modificar a cor da seta e fazer as outras personalizações que você quiser, como a espessura, largura, o tamanho aqui da ponta da seta. Então aí vocês podem personalizar da maneira que vocês quiserem. Aqui também é um outro estilo de seta, que é o curvado, muito utilizado para representar as reações orgânicas. E é o mesmo processo, beleza, galera? É o mesmo processo aqui, que
que vocês podem fazer, ok? É muito tranquilo porque daqui vocês podem diminuir um pouco essa curvatura dela, pode também diminuir a sua largura e daí você desenha da melhor forma possível para você. Outros exemplos aqui são setas um pouco trocadas, né? Um pouco incomuns de se utilizar, mas a gente também vê em reações orgânicas, ok? Outras setas aqui que são exemplos, né, de linhas contínuas. Essas linhas contínuas, às vezes, elas podem ser muito mais eficazes para quando você quer causar uma curvatura na sua reação. Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse fazer uma curvatura específica, eu conseguiria com essa quarta função aqui. Então aqui eu acho uma curvatura ideal para representar a minha reação. Outra função aqui, galera, que vocês podem utilizar, que facilita muito os seus desenhos, é você clicar em Arrow, ok? Você desenha aqui a seta reta ou a seta curvada que você quiser. Você pode também aqui modelar a sua seta, por exemplo, para largura, para espessura. E aqui, ó, você clicando aqui ou nessa diagonal, ou clicando nela 2 vezes, o que acontece? Ao invés de você mexer na largura dela, você mexe no ângulo, ok? Você pode inverter o ângulo dela aqui como você quiser. Outra função, galera, muito boa são essas formas aqui, beleza? O quadrado, outros tipos de retângulos, eclipse ou círculos. Então você pode fazer o desenho do seu átomo nesse formato, só que eles ficam na frente da sua reação, como por exemplo aqui. E o que você faz? Você só passa aqui send to back, você passa para trás, beleza? Então aqui você pode passar para frente e para trás como se fosse uma imagem mesmo de Word, ok? Você pode aqui também mexer no ângulo e na conformação dela, ok? Você pode fazer aqui a sua modelagem como você quiser, beleza? E aqui as posições que ela pode ficar no seu texto, ok? Ela pode ficar aqui nessas posições do seu texto, ao invés de você arrastar. Outra ideia são polígonos, tá bom? É um pouco mais difícil de desenhar e às vezes é um pouco desnecessário, até porque para você desenhar um polígono é um pouco mais difícil. E para você terminar de desenhar é só clicar 2 vezes, que aí ele faz uma forma um pouco mais personalizada. Outra ideia é que você pode aqui, Insert Image, você pode inserir uma imagem. Por exemplo, aqui eu tenho uma ideia do AS aqui, né? Se eu quisesse colocar essa imagem aqui do ácido acetil salicílico representando aqui no meu esquema de reações, eu posso incorporar as imagens aqui no ChemScrunch também, beleza? Aqui, por exemplo, eu coloco a inserção de textos, né? Ao invés de eu vir aqui nessa caixinha de Edit Text. Nessa outra eu posso construir uma tabela, beleza? E aqui eu vejo as minhas colunas e linhas, ok? E aqui ele insere minhas colunas e linhas. É muito bom para quando você vai organizar uma aula prática com alguns reagentes, algum equilíbrio químico e quantidades de cada um. Uma das ideias que também podemos fazer, ao invés de desenharmos um colchete, já tem aqui pronto. Então eu vou pegar um exemplo aqui de estrutura. Por exemplo, esse pentano aqui. O que vai acontecer? Ó? Ele forma o colchete no tamanho certo do seu componente que você quis selecionar, como por exemplo uma estrutura intermediária. Então ele é muito bom por causa disso. Você pode escolher aqui os tipos que você quer. Por exemplo, esse daqui, um pouco mais curvado, beleza? Um parênteses mais curvado. Se você pode fazer isso para texto, você pode fazer isso para qualquer outro componente que você esteja representando aqui na sua reação. Só de um lado, por exemplo, você pode personalizar da maneira que quiser. Aqui são outras ideias de caixinhas de texto, né? Quando você desenha aqui, quando você escreve alguma coisa no seu texto, por exemplo, um pentano aqui, né? Eu quis colocar aqui um texto, beleza? Você vem aqui nessa caixinha de diálogo e aqui você pode fazer um balão. Para ele ficar atrás do texto, é só clicar aqui em Send to Back, que ele fica aqui atrás. E aqui tem outras opções, beleza? Você pode fazer aqui no retangular, ou você pode fazer isso com só uma linha, ok? É muito tranquilo. Isso é muito bom para quando você vai representar alguma informação da sua reação, alguma informação da molécula, e fica muito enriquecido também o seu esquema de reações. Aqui, por exemplo, também, nessas paletas que ficam de cores, você pode também personalizar. É só você selecionar e fazer os desenhos, entendeu? Que os átomos eles vão modificando as cores de acordo com o seu clique.
Essa outra função aqui de pages, o que que você faz? Você pode inserir nova página aqui no Shift F3, você pode deletar a página atual que você está, renomear as páginas, como por exemplo, eu quero renomear essa daqui como minha página inicial, beleza? O que que acontece? Quando você tiver que modificar aqui o nome, olha, o nome dela, da página 1, é página inicial. Então você pode se situar se você estiver trabalhando com várias páginas. Também aqui você pode colorir a sua página. Olha só, o cor de fundo da sua página você pode colocar, por exemplo, em vermelho. Você pode colocar em outras cores também. Então você tem diversas formas de você personalizar a sua tela de trabalho. Então agora nós vamos fazer uma experiência prática de como desenhar essas reações aqui com esse aplicativo. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que é a formação de aloidrina. A aloidrina, ela é caracterizada porque na cadeia carbônica você tem a presença de um composto halogenado e uma hidroxila ao mesmo tempo na molécula. Nessa reação você tem dois produtos formados. Um que é o principal, que é o mais formado, que é a aloidrina, e o outro que é um completo halogenado, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, como que a gente faz para construir o mecanismo dessa reação? Então, primeiro, nós podemos fazer de diversas formas, como eu expliquei no vídeo anterior, e aqui nós vamos fazer a nossa cadeia carbônica. Eu faço desse jeito que fica até mais fácil, depois eu substituo os hidrogênios. Mas você pode também fazer por essa função aqui de Draw Chance, tudo bem? A maneira que você vai progredindo assim, a sua habilidade com esse aplicativo, você vai pegando experiência, sua própria prática para desenvolver. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um sinal de maisinho aqui, tudo bem? E aqui eu vou representar os cloretos primeiro, como vocês viram aqui na reação global. Então, o que que vai acontecer? Olha, a primeira parte da reação, ele exige que o nucleófilo faça uma interação com o cloreto, e olha só a dica que eu dou para vocês. Quando você fizer a seta, aí depois você alonga, olha. Olha aí como é que fica na experiência. Não fica muito certinho, porque às vezes o desenho demora, mas é para vocês terem uma ideia de como que eu faço. Daí aqui você ajeita a sua seta, tudo bem? Você seleciona o lado que você quer e depois a espessura dela. E aí você clica em aplicar, tudo bem? Então aí, a segunda parte, depois que o nucleófilo ataca esse primeiro cloreto, o depósito acontece para esse segundo cloreto. E olha só, com essas curvadas você consegue manipular as suas setas, beleza? Então, ó, aqui no caso, eu estou manipulando desse modo, tudo bem? E aqui eu coloco as setas iguais, tudo bem? Com a mesma proporção. É ideal que você, quando você construa a sua reação, você construa na mesma proporção as setas, os espaços, e com o tempo você vai pegando essa habilidade. Quando acontece esse ataque nucleofílico, nós podemos pegar aqui, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, né? E o que que acontece? Ó? Nós vamos agora reconstruir a molécula. Como é que a gente faz isso? Nós temos aqui uma ponte de cloreto, tudo bem, que formou por conta dessa interação nucleofílica, e a gente pode interpretar desse modo aqui, olha. Eu faço assim que é mais rápido, eu aproveito as substâncias que estão presentes aqui para formar e modelar as minhas reações, tudo bem? Então aqui faltam os cloretos que eu tenho que indicar, né? Ok? Beleza. E aí o que que acontece? A segunda etapa da reação, ela exige que uma molécula de água participe dessa segunda etapa. Então nós podemos desenhar uma molécula de água aqui, tudo bem? Aqui nós colocamos os hidrogênios. E aí, os pares de elétrons disponíveis aqui do oxigênio, os pares de elétrons livres, vão atacar uma dessas extremidades para situar o cloreto, para estabilizar a carga do cloreto. Então aqui nós podemos vir em template. Se lembra que a gente tem um monte de possibilidades aqui de símbolos
estruturas, então eu quero representar um par de elétrons pelo menos aqui, só para mostrar para vocês, beleza? Então, ó, eu tenho esse par de elétrons e o que, que a gente faz? A gente pode reduzir o tamanho também, né? Ele fica bem mais uniforme, ele fica bem com a resolução bem melhor. Então aqui, ó, eu desenho o meu de um lado aqui do par de elétrons e eu desenho do outro lado. Então assim, vai muito da sua habilidade com o programa. Aos poucos você vai pegando. E olha só. Aí um desses pares de elétrons realiza o ataque. Vou colocar para esse aqui que fica bem mais organizado. Ó, beleza. E o que que acontece? Quando esse carbono aqui ele recebe o ataque do oxigênio, essa hidroxila vai se incorporar à molécula principal. Então, ele devolve os elétrons para o cloreto. E uma dica muito legal, galera. O que você pode fazer? Pô, eu já fiz uma representação dessa de uma ligação covalente, os elétrons dessa ligação sendo depositados em um só átomo. O que você faz? Simples. Ctrl C e Ctrl V. Depois você só ajeita aqui o ângulo, né? Clica nela mais uma vez, nessa função Draw, para ajeitar o ângulo dela. E você direciona, tudo bem? Essa segunda parte aqui já foi. Agora, a terceira parte é que a estrutura está com formação tetraédrica. Então a gente pode pegar uma dessas aqui, tudo bem? A gente pode caçar alguma dessas, só para pelo menos ter uma ideia aqui, ter uma noção, tudo bem? Vocês vão me entender por que eu estou fazendo desse jeito. Geralmente demora, para você ter uma conformação dessa, assim, tetraédrica, você demora muito tempo. Então você pode ir substituindo os seus compostos. Depois do trabalho você só substitui os seus compostos, olha só. Aí aqui, ó, o oxigênio ele entra nessa parte, então eu vou priorizar aqui, né, obedecendo um pouco a ordem que estão os nossos compostos. E pronto, só falta acrescentar uma carga nesse oxigênio. A gente pode vir aqui e acrescentamos, beleza? Uma dica, se o meu composto, o meu átomo, ele tem uma carga, mas que ela não está muito visível, ou ela está num local que impede a visão da ligação, por exemplo, se a minha ligação tivesse que estar aqui, ó, não dá para ver minha ligação covalente com hidrogênio. É simples, galera. Você utiliza essa função aqui de Atom Label, clica nessa função e aqui coloca nessa função User e tira da função de Formula Style. O que acontece? Você pode colocar o O, ok? Aí você insere, beleza? Ou, por exemplo, eu quero modificar para algum outro tipo de composto. Eu posso modificar para esse daqui, por exemplo, olha, se eu quisesse. Tudo bem? Um cianeto. Se eu quisesse colocar um acetil, entendeu? Então ele pode modificar aqui o nome da sua estrutura para uma forma mais simplificada. Então, pessoal, nós temos aqui o final dessa parte e agora nós vamos nos concentrar na etapa final. O que acontece? Quando nós temos esse composto aqui intermediário, nós podemos até mesmo abrir um colchete aqui para dar um exemplo para vocês, beleza? Composto aqui intermediário. Se você quiser abrir também um colchete aqui, dependendo da reação, dependendo da escrita da reação. Mas esse aqui é só um exemplo para incorporar os componentes que nós estávamos vendo. E aqui nós vamos para a estabilização desse composto. No final, uma molécula de água, ela estabiliza essa ligação aqui do hidrogênio, tudo bem? E o que acontece? Você pode representar a molécula aqui ou ali, dependendo de como que você quer, ou se você quiser abrir a molécula, por exemplo, você vai aqui nessa função, você abre ela, aproveita também, se você quiser aqui, ó, sua estrutura que você já fez, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse aproveitar essa estrutura, era muito mais fácil. É só eu vir aqui, selecionar a minha área que eu quero copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aqui pronto. Aí é só colocar a seta. Se eu quiser também aproveitar a seta, eu posso aproveitá-la, tudo bem?
Então, ou seja, é muito mais rápido. Se você já fez alguma vez, é só você depois modificar, porque daí você perde menos tempo. E é só você modelar. Não dura muito tempo quanto desenhar tudo de uma vez. Então, por exemplo, se ele devolvesse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Devolve o elétron aqui para o oxigênio e pronto, né? Aí aqui é só reescrever a minha estrutura final. Então, posso fazer aqui, selecionar a minha molécula Ctrl C, Ctrl V. E aqui minha molécula final, minha principal molécula formada. Aí aqui a gente pode também vir aqui nesse sinalzinho para estabilizar o sinal dela. Ou deleta 1. Aqui, ó, deleta os hidrogênios, que vai ficar nessa forma simplificada aqui de representação desse átomo. Por fim, a gente finaliza estabilizando o íon hidrônio. Tudo bem? Se torna meio ácido. Então o que você pode fazer? Você pega essa molécula, Ctrl C, Ctrl V, tudo bem? O mais. Você pode fazer dessa forma e depois você acrescenta o hidrogênio que falta. E pronto, esse é o fim da reação. Então, galera, nós vamos agora para algumas dicas bônus que eu vou dar para vocês para facilitar muito o seu desempenho no programa. Então, galera, chegou a hora da dica bônus. E olha só o que eu vou mostrar para vocês. Esses aqui eram exemplos de quando eu fazia o meu projeto do livro do Guia Prático de Mecanismos de Química Orgânica. O que acontece? Quando eu desenvolvo muito uma reação química, quando eu faço muitos desenhos, dificilmente você teria tempo para desenhar uma coisa de cada vez, inclusive os detalhes dos textos, inclusive a parte das setas. Então, o que eu fiz? Cada vez que eu fui desenhando um tipo de seta, algum tipo de ícone, algum tipo de texto também, alguma formatação de texto, ao invés de eu perder muito tempo selecionando a estrutura, desenhando ela de novo, eu coloco nas minhas barras laterais. Então é uma dica, se você utiliza muito esse programa, você pode fazer dessa forma que economiza muito seu tempo. Inclusive, você pode também aproveitar para colocar algumas funções que você usa bastante. Por exemplo, eu uso bastante aromáticos, uso bastante cadeias carbônicas, que é muito difícil de desenhar. É a conformação mais padronizada que eu consegui. Então, ao invés de você ficar perdendo muito tempo, você pode usar essa técnica para facilitar os seus estudos. Também, nessa dica bônus, pessoal, eu vou incluir o meu livro de Química Orgânica que eu fiz, eu com 2 orientadoras, que é o Mecanismos de Química Orgânica, Guia Prático de Mecanismos de Farmácia. Ele está disponível em PDF, ele é gratuito. Se você tem um interesse, você estuda Química Orgânica, se você quer aprender mais sobre o conteúdo, você pode estar acessando, que eu vou deixar ele disponível aqui na descrição para você baixar. Então é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, com apoio da Associação Atlética de Farmácia da UFAM Narcótica. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram, sigam a Atlética Narcótica no Instagram. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos. Deixa aí o seu like, que ajuda muito o canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, e acompanhe os próximos vídeos. Até mais!